Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos e também em suas redes sociais. E se você não gostar, vai lá, compartilha com seus inimigos e se vingue deles. Não deixem também de ativar as notificações do canal para receber o conteúdo fresquinho assim que sair no YouTube. Quero agradecer a todos os canais parceiros que dão aquela força para a gente conseguir crescer e seguir em frente nessa louca aventura que é o YouTube. Quero agradecer também a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. E agora vem a parte que eu mais gosto, que é mandar beijos para vocês, meus inscritos, meus queridos inscritos, pois sem você o canal não seria o que é hoje. Graças a vocês o canal está crescendo e é para vocês e por vocês que eu faço o meu trabalho. Beijo, beijo. Peço para vocês também, meus queridos, que dê um pulo na página do canal lá no Facebook, que tem o mesmo nome do canal, Angel Black Contos de Terror. E você que conhece um relato vivido por você, o que alguém lhe contou, ou se você escreve um conto, manda lá pro e-mail do canal. O e-mail é sonjavermelha@gmail.com. Tudo com letrinhas minúsculas. Agora já falei demais, né, gente? Vamos à história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito, pois o sobrenatural existe e está onde menos esperamos. Vamos ao relato? A história de hoje é: descobri da pior maneira que meu padrasto era um lobisomem. Essa história foi contada por Dona Juliana, nome fictício, uma senhora de 78 anos, avó de uma amiga minha. O ano era 1955, interior de São Paulo. Juliana não sabia, mas aquele ano começaria uma cadeia de fatos que a levaria a viver a pior experiência de toda a sua vida. Juliana tinha 13 anos de idade. Era filha de pais pobres, mas que faziam de tudo para não lhe faltar nada. Inclusive, sempre a cobriam de muito amor e carinho. Digamos que por ela ser filha única, eles até a super protegiam. Ela era bem mimada. Mas a vida da jovem pequena estava prestes a mudar, pois em uma tarde de forte chuva, de vento e granizo, e com a estrada toda lamacenta, o caminhão que trazia o pai dela e todos os outros colhedores de café da roça de volta para a cidade rolou por uma enorme ribanceira, matando todos os ocupantes. Pouco antes, naquele mesmo dia, a mãe de Juliana sentiu uma pontada aguda no peito, como se já previsse que uma tragédia estava por vir. O baque foi grande. Quando houve o acidente, a comoção tomou conta da pequena cidade. Os familiares receberam ajuda para enterrar os seus mortos e até mesmo uma ajuda financeira por um curto período de tempo. Mas logo depois disso, a mãe de Juliana, como todos os outros envolvidos no acidente, tiveram que ir trabalhar na lavoura para manter a casa. E a menina, que só estudava e brincava com suas bonecas, teve de ter mais responsabilidade, como, por exemplo,
cuidar da casa para sua mãe poder trabalhar. As coisas continuavam mudando. Além de ter perdido o pai há pouco tempo, sua mãe, que antes era super carinhosa e feliz, agora era uma mulher séria, amargurada. Quando não estava reclamando das contas, era do cansaço e às vezes chorava noites inteiras de saudade do marido. E assim foram se passando os dias, os meses. Já ia completar 1 ano da morte do pai de Juliana. 1 ano que a casa estava com aquele ar de tristeza. Até que um dia, do nada, a mãe de Juliana chegou do trabalho toda radiante. Chegou sorrindo, como há muito tempo não fazia. Foi muito carinhosa com a filha. Estava novamente cheia de vida. Estava feliz. A jovem não entendeu nada, mas ficou feliz, pois a mãe estava feliz. E realmente a mãe dela estava. Começou a se arrumar, se perfumar, a frequentar bailinhos com amigos. Parecia até uma jovenzinha. E logo Juliana notou do que se tratava, pois a mãe logo trouxe um amigo para casa e apresentou a ela. Era um homem jovem e muito atraente, apesar de não ser bonito. Era alto, forte, moreno, com os olhos verdes bem escuros e um olhar muito sério e estranho. Ele era mais velho que a mãe de Juliana, mas, porém, aparentava ser bem mais jovem. A jovem não gostou dele logo de cara, mas tentou disfarçar para não desagradar a mãe, pois fazia tempos que ela não via a mãe tão feliz. Conforme o tempo passava, as visitas do amigo da mãe se tornavam mais frequentes na casa, até que um belo dia a mãe chegou com a novidade. Chamou Juliana para conversar e pouco a pouco foi lhe comunicando que Boris, o amigo, passaria a morar na casa com ela. A jovem engoliu seco. Ela não queria aqueles morando na casa com elas, mas também não queria ver a mãe triste. Então, ela, dentro desse dilema, apenas disse para a mãe que queria ver a mãe feliz. Mas, só que aquele homem não era e nem nunca seria o pai dela. Ele seria apenas o marido da mãe e só. Depois de falar com a mãe, ela subiu para o seu quarto e chorou a noite toda, pois ela sentia no fundo da alma uma imensa repulsa por aquele homem. Ela tinha certeza que ele não era nada do que sua mãe pensava. Depois que Boris se mudou para a casa delas, pouco a pouco o comportamento de Juliana começou a mudar. Ela fez amizade com uns rapazes que a mãe não aprovava. Começou a beber, fumar, chegar tarde em casa. Realmente não era mais a mesma jovem. Ela fazia de tudo para não ficar perto do marido da mãe. Boris era um homem calado, porém não deixava faltar nada na casa. Parecia ser o marido perfeito, bem perfeito naquela época, né? Mas não tinha nada no mundo que fizessem a jovem gostar dele. Mas a mãe dela estava, segundo ela, cega de amor por ele. E o jeito que ele olhava para Juliana a deixava com mais desconfiança ainda,
Também tinha alguns dias do mês que ele não vinha dormir na casa, ele desaparecia, voltando só de manhã, o que era normal naquele tempo de homens machistas que posavam em puteiros com mulheres, né? Mas o estranho é que a mãe dela não reclamava, vivia elogiando aquele marido para todos e parecia até que ela tinha esquecido de vez o pai de Juliana, e isso ainda irritava Juliana muito mais. Um dia, Juliana chegou quase meia-noite em casa. Estava bêbada, tinha tomado muitas bebidas alcoólicas com os dois amigos, que a mãe não suportava. Assim que ela chegou em casa, Boris disse que ela não podia fazer aquilo com a mãe dela, que os vizinhos já estavam comentando que ela já estava na boca do povo. Aí ela gritou com ele, disse tudo o que queria dizer, que ele não a enganava, que já tinha percebido o jeito estranho que ele a olhava e com certeza ele, além de frequentar puteiros deixando a mãe dela posar sozinha, não gostava nada da mãe dela e era louco para abusar de Juliana. Boris ergueu a mão para dar-lhe uma bofetada, mas se conteve, fechou os punhos e subiu para o quarto espumando de raiva. Já a mãe dela, que nunca tinha lhe encostado um dedo, nunca tinha lhe batido, deu-lhe uma surra de cinto e a fez ir para o quarto dela dormir. Naquela noite, ela foi para a cama morrendo de ódio, tremendo de ódio, pois sua mãe tinha lhe batido por causa daquele homem. Aquele homem! Aí ela chorou, até que adormeceu. Naquela noite, ela sonhou que Boris a cheirava o corpo todo, mas de um jeito estranho, igual a um cachorro farejando, procurando algo. Quando ela acordou, Boris estava sentado nos pés da cama dela, olhando fixo para ela, mas com a cabeça baixa. Ela gritou para ele: "Se você não sair do meu quarto, vou chamar a minha mãe." Ele então se levantou, continuou observando ela e disse: "Menina, eu nunca vou deixar a sua mãe. E é melhor que você se acostume comigo. Ah, só um aviso. Se eu fosse você, se afastava dos seus amigos." Ela, que já não o suportava, tomou aquelas palavras como ameaça e resolveu então que ia fugir de casa. Ela já estava acostumada com os dias do mês que Boris posava fora de casa e ia então aproveitar um desses dias para fugir sem problemas. Ela combinou então com seus dois amigos para irem buscá-la à noite em um daqueles dias. No dia combinado, os amigos vieram. Ela então foi para o quarto da mãe para certificar-se que ela estava dormindo. Vendo que a mãe dormia profundamente, ela deu um beijo na testa da mãe e desceu devagarinho e abriu a porta da casa para os amigos ajudá-la a pegar suas malas de roupas, para que ela então fugisse. Mas algo ali estava errado. Os amigos dela estavam estranhos. Eles começaram a perguntar para ela se ela tinha certeza que o padrasto só viria no outro dia. Ela disse que sim, mas que eles precisavam ir logo, senão a mãe dela acordaria. Mas ao invés de irem embora como estava combinado, esses amigos disseram que não estavam com pressa, que
queriam era ver a mamãezinha linda dela mais de perto. Subiram as escadas e arrastaram a mãe de Juliana para baixo. E aproveitando a escuridão da noite, arrastaram as duas para uma charrete que estava nos fundos da casa e as levaram para um lugar isolado, bem no meio do mato. Lá, esses amigos começaram a beber e beber muito, e por pura diversão rasgavam as roupas delas, sem contar as agressões que eles cometiam contra elas. A mãe de Juliana até tentou lutar, mas foi brutalmente espancada. E pior, abusaram dela. O mesmo aconteceu com Juliana, que nunca tinha tido contato com homens até aquele dia. Depois de todas as atrocidades possíveis e imagináveis que aqueles malditos fizeram contra as duas, eles foram até a charrete rindo sem parar e, como eles mesmos disseram, iam pegar um galão de querosene e fósforo e ia queimar as duas vivas. Eles já estavam voltando para pôr fogo nas mulheres, mas do nada um bicho enorme, peludo, saltou sobre o rapaz que estava com o galão de querosene, mesmo antes dele abri-lo. O bicho o despedaçou rapidamente, só se ouvia os berros do maldito no meio da escuridão. Logo, o outro amigo começou a correr, tentando fugir da criatura, mas o bicho era muito mais rápido, o alcançou e ficou em pé como se fosse um homem e o rasgou ao meio. E depois de acabar com os dois, o bicho veio em direção a Juliana e sua mãe, que estavam caídas no chão, sem forças e toda machucada. O ser era enorme, parecia uma mistura de cachorro e homem. Tinha os olhos amarelos brilhantes, tinha cheiro de enxofre misturado com cheiro de cachorro molhado. Estava coberto pelo sangue dos amigos de Juliana. Amigos, né? Aqueles malditos. Ele foi se aproximando das duas, rosnando e babando. Mas quando chegou perto, ele começou a cheirá-las, cheirar as duas, tipo como se estivesse farejando. Deu um uivo muito alto e correu, se embrenhou no mato. Naquela madrugada, antes mesmo do sol nascer, Boris e um amigo apareceram no local e levaram as duas para um sítio de amigos para serem cuidadas por benzedeiras, pois se alguém ou até mesmo as autoridades as encontrassem junto com os corpos daqueles malditos, elas teriam muito o que explicar. E não dá para explicar o inexplicável. No sítio, ele sentou ao lado de Juliana e explicou para ela o que ele era e que ele olhava muito para ela, pois ele achava que ela já desconfiava. Depois do ocorrido, só voltaram para a antiga casa uns meses depois, só para buscar a mudança e o resto das coisas. Depois do que passaram ali, não queria mais voltar para aquele lugar. Depois disso, nunca mais foram vistos naquela cidade, porque foram morar no sítio, junto com os parentes de Boris. E ela, Juliana, estava completamente enganada com Boris. Na verdade, ela tinha se aproximado e feito amizade com os verdadeiros monstros. Meus aterrorizados, deixem nos comentários o que vocês acharam da história de hoje. Eu fiquei assim,
Interessante, né? A menina se enganou completamente com voz. Então, deixe nos comentários, pois a opinião de vocês é muito importante para mim. Pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho. Muito obrigado por estar dando essa força, estar sempre comigo, ajudando o canal a crescer. E se não for pedir muito, vou abusar da bondade de vocês. Compartilhem bastante. Vamos fazer o canal crescer cada dia mais. E eu, do outro lado, procurarei cada vez mais trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Agora vamos parando de encher linguiça e vamos para a história de hoje. História, conto ou relato, você decide se acreditam ou não. Como todos que me conhecem sabem, Angel Black acredita, pois o sobrenatural existe e pode estar aí onde você menos espera. A história de hoje é A Casa Abandonada e o Cane do Inferno. Olá, meu nome é Roberto, moro no interior de São Paulo, quase na divisa com o Paraná. Angel, você já ouviu aquele velho ditado? A curiosidade matou o gato. Pois, no meu caso, a curiosidade foi capaz de matar pessoas. Lá por volta de 1985, 1986, eu com os meus 16 anos de idade. Meu pai tinha acabado de falecer naquele mesmo ano e minha mãe caiu em uma depressão profunda. Minha tia mais nova foi morar em casa para cuidar da minha mãe. Comecei a ver as contas da casa se acumulando. A pensão que meu pai deixou mal dava para cobrir os gastos com os remédios da minha mãe. Eu pegava alguns lotes para limpar, carpir, mas mesmo assim, o dinheiro que eu pegava mal dava para comer. Eu cursava o segundo colegial, ensino médio hoje. E como era noite, não atrapalhava eu trabalhar. Um dia, durante a aula, comecei a conversar com o Tiago, um amigo meu desde pequeno e agora estava na minha turma. Aí ele me disse que o empreiteiro para quem ele trabalhava estava precisando de pessoas para trabalhar no corte de cana. Ele me disse também que ele já estava lá naquele trabalho há alguns meses e que conseguia tirar um bom dinheirinho para ajudar os pais dele na casa. Aquela noite nem dormi direito, tamanha era a minha ansiedade no assunto que tinha conversado com o Tiago. E no outro dia, 4:30 da manhã, eu já estava na porta da casa do empreiteiro. Estava muito frio aquela madrugada, pois, pelo que me lembro, era meados de junho e tinha geado aquela noite. Mas se eu quisesse ajudar minha mãe, teria que encarar, pois era aquilo ou continuar comendo fubá com couve todos os dias. Quando cheguei na casa do empreiteiro, ele já estava ajeitando as coisas no caminhão para sair pegar as pessoas para levá-las para a roça. Isso mesmo, naquela época não era ônibus que levava os trabalhadores para as lavouras, não. Eram os famosos caminhões de boia fria. Falei com o homem, perguntei o que eu precisava fazer para ele me arrumar um trampo no corte de cana. Ele me olhou de cima a baixo e disse: é só ter coragem para trabalhar, meu filho. Você terá uma semana para mostrar seu valor. Aí verei se você serve ou não para o trabalho. No primeiro dia de trabalho, vou te falar, Angel, não fiz nem pro fumo. No segundo dia, amanheci com o corpo todo doído. Mal podia andar, mas fui trabalhar na raça. Já no terceiro dia, cortei 150 metros de cana. Essa é a medida que usam lá. Daí para frente, peguei o jeito da coisa. O tempo passou. E um dia, fomos cortar cana lá por perto de uma cidadezinha. Acho que era Canitar o nome. Olha, eu não tenho certeza, pois faz muito tempo já, né?
A única coisa que tenho certeza é que passamos perto de uma casinha caindo aos pedaços. E ao redor dessa casinha tinha uma mata, e no meio dessa mata passava um rio que ia dar lá perto de onde a gente estava cortando cana. Em frente dessa casinha também tinha uma enorme árvore com um balanço já arrebentado e com as cordas bem roídas pelo tempo. Não sei porquê, mas aquele lugar me chamou muita atenção. E tinha um homem, já de uns 40 anos, sentado ao meu lado no caminhão. Ele me cutucou e perguntou: "Ficou impressionado, filho?" Eu lhe respondi: "Não, só senti um arrepio quando olhei naquela velha casa." O senhor me olhou bem nos olhos e disse: "Eu sei. E se eu lhe contar o que aconteceu nessa casinha, você vai se arrepiar ainda mais." Dizem que há muitos anos atrás, nessa casa morava uma família, um homem de meia idade com sua esposa e 3 filhos, 2 meninos gêmeos de 13 anos e uma linda menina de 5, que era a luz dos olhos dele e a dona daquele balanço quebrado. Dizem que um dia ele, não se sabe como ou o que aconteceu, perdeu totalmente o controle e, como um animal, matou cruelmente toda a família, a ponto de desmembrar todos. Mas a pequenina, a menininha, foi pior. Acharam seu frágil corpinho no balanço, com a barriga rasgada e sem nenhum órgão dentro do corpo. Depois disso, o homem desapareceu. Nunca mais foi visto. Há quem diga que ele se matou. Também dizem que às vezes, quando dá meia-noite em ponto, já ouvi gente que ouviu gritos dentro da velha casa e viu a garotinha toda reluzente brincando no balanço. Mas também há quem diga que quem viu desapareceu misteriosamente. Arregalei meus olhos e disse aquele homem: "Tá bom. Se quem viu sumiu, como é que você sabe essa história? Quem lhe contou?" Ele me respondeu: "Acredite se quiser, moleque." Depois que ele me disse isso, ele se calou, não disse mais nenhuma palavra no decorrer do trajeto. Fiquei muito pensativo, mas muito pensativo mesmo com aquela história. E na hora do almoço, me sentei com o Tiago e contei para ele o que o homem tinha me contado. Tiago, então, me disse para não dar atenção, pois o cara era meio pancada da cabeça. Talvez tivesse me dito aquilo para me assustar, que aquilo só era uma velha construção tomada pelo mato. Só isso. Naquela tarde, voltamos para casa e eu tentei tirar aquela história da minha cabeça. Os dias foram se passando, até que chegou uma sexta-feira e antes de irmos embora, o empreiteiro nos deu os envelopes com o nosso pagamento. E de novo, enquanto eu estava na fila para pegar meu envelope, aquele maluco veio me atormentar com aquela história. Tiago viu ele me enchendo o saco. Veio e entrou no meio da conversa e disse para ele que ele parasse de me atormentar com mentiras. O homem olhou para ele, fuzilando ele com um olhar e disse: "Se você acha que é mentira, ô frango, por que não vamos lá hoje à noite, eu, você, seu amiguinho, para tirar a prova?" Falando isso, ele notou que Tiago se calou e disse: "Franguinhos, é o medo que fala, né?" Depois disso,
Ele disse que se a nossa curiosidade fosse maior que o medo que fazia a gente borrar as calças, ele estaria no bar do Zé, naquela mesma noite. Era só a gente encontrar ele lá que ele levaria nós para tirar a prova se ele era mesmo louco e mentiroso. Ele deu um tapinha nas costas do Tiago e saiu rindo como um louco. Cheguei em casa aquele dia, dei um envelope com dinheiro para minha tia, para ela comprar as coisas para casa. Tomei banho e assim que saí do banheiro, ela já estava preparando a janta para eu comer antes de ir para a escola. Não consegui jantar direito aquela noite, pois aquela conversa da tarde com aquele maluco não saía da minha cabeça. Então eu disse para minha tia que eu ia para a casa do Tiago depois da aula, para que ela não se preocupasse, pois talvez eu dormisse por lá como eu sempre fazia. Nós ficava jogando truco até altas horas e eu dormia lá mesmo, Minha tia só disse para eu tomar cuidado, que ela estava com um mau pressentimento. Ri dela e dei um beijo no rosto dela e fui para a escola. Chegando no colégio, Tiago estava me esperando no portão. Resolvemos não entrar na aula e acabamos deixando aquela curiosidade que nos consumia nos vencer. E quando vimos, adivinha onde estávamos? Chegando no bar do Zé. Tiago ainda me disse, se quiser mudar de ideia, a hora é essa. Mas antes que eu respondesse, aquele homem nos viu de longe e veio correndo em nossa direção. Ele perguntou se nós íamos ou não. Dava para sentir o tom de desafio na voz dele. Então dissemos que sim. E quando vimos, já estávamos dentro daquela Brasília branca com aquele homem dirigindo. Ele também nos deu 2 garrafas de vinho que fomos tomando por todo o caminho para dar aquela coragem de ir para aquele lugar isolado. Não demorou muito, mais ou menos 1 hora. Chegamos na casinha em ruínas. E à noite, aquele lugar sendo iluminado apenas pelo clarão da lua, era ainda mais apavorante. Assim que eu e Tiago descemos do carro, aquele homem apenas ligou o carro e foi embora, deixando nós 2 lá no meio do nada. Eu e Tiago nos olhamos e vimos a furada que tínhamos nos metidos. Resolvemos então que íamos ter de ir embora dali a pé, mesmo sem saber direito onde estávamos. Mas sabe, aquela curiosidade. Resolvemos ir dar uma olhadinha rápida na casa antes de ir embora. Entramos na casa e lá no meio do mato que crescia dentro da mesma havia vários móveis velhos, que apesar de estarem se desfazendo pela ação do tempo, era muito interessante de se olhar, e a luz da lua dava um toque de mistério no ar. Não sei se foi o efeito da bebida, mas nós já não estávamos mais com tanto medo daquele lugar. Acho que ficamos uma meia hora ou mais naquele lugar. Quando decidimos por fim ir embora, ouvimos rosnados em volta da casa e algo correndo em volta dela. Seja lá o que fosse aquilo, respirava de maneira ofegante e pelo barulho deu para perceber que era um bicho muito grande. Logo, aquilo começou a entrar dentro da casa, farejando o ar e grunhindo. Tiago e eu tentamos nos esconder, mas aquilo parecia sentir nosso cheiro e podemos ver a coisa. Aquilo parecia um cachorro, mas era muito grande para ser um cachorro, era quase do tamanho de um urso.
O bicho também fedia muito. Tinha um fedor tão forte de carne podre que dava vontade de vomitar. Parecia que nós estávamos dentro de um curtume. Entramos em um cômodo e logo o chão de madeira se quebrou embaixo de nossos pés e caímos dentro de algum tipo de porão, mas não era tão fundo assim. Entramos em pânico. O bicho chegou bem na beira do buraco onde estávamos. O bicho rosnava e grunhia, também babava. E às vezes ele ficava em pé como um homem e uivava muito alto. Tiago chegou a se mijar de tanto medo e eu quase. O bicho tinha os olhos vermelhos e parecia ter saído do próprio inferno. Ele começou a tentar entrar no buraco. Inclusive caiu aquela baba nojenta da boca daquela besta em cima de Tiago. Quando parecia que estava tudo perdido, ouvimos barulhos de tiros e aquele bicho caiu dentro do porão junto com a gente. Senti meu sangue gelar. Ainda bem que o bicho estribuchou e morreu ali mesmo. Logo, chegou na beira do buraco o empreiteiro que me contratou e ele estava muito bravo. Ele jogou uma corda e nos ajudou a sair do buraco com a ajuda de outro homem. Quando já estávamos fora do buraco e olhamos para ver o bicho morto lá dentro, não era mais um bicho e sim um homem. E pior, o homem que tinha nos levado até lá. O homem que estava junto com o empreiteiro nos contou que aquele maldito era com certeza um monstro que matou a família que morava ali. E não contente, atraía sempre alguém para aquele lugar contando a história. E desaparecia com a pessoa atraída. Já fazia um tempo que eles estavam no rastro do bicho, pois há uns 2 anos atrás, o filho do homem que estava com o empreiteiro, aliás, era primo do empreiteiro, estava muito cabreiro com a mesma história que aquele homem tinha me contado, chegando até a escrever no diário poucos dias antes de desaparecer. Logo, aquele homem achou o filho cruelmente assassinado. Olha o dilema. Ele sabia a história, mas não sabia quem era o assassino. Até que o empreiteiro, que já conhecia a história, depois de ouvir várias vezes do primo, ouviu aquele homem desafiando a gente e então resolveu nos seguir. E o resto, já contei no restante do relato. Depois daquele dia, nunca mais nos deixamos nos levar pela curiosidade, pois quase que encontramos a morte naquela noite. Resolvemos que nunca contaríamos isso para ninguém, afinal, quem acreditaria em nós, né? Mas resolvi mandar para você contar no seu canal, Angel. Por favor, me mantenha no anonimato, pois sou muito conhecido e tenho família. Beijos e tchau. Meus aterrorizados, o que vocês acharam da história de hoje? Eu achei aterrorizante. Olha que lobisomem louco desperto, não? Ele usava a própria carnificina para atrair pessoas para ele continuar matando. Deixe nos comentários a sua opinião, pois ela é muito importante para mim, tá? E agora vamos à nossa história de terror? A história de hoje se intitula A Velha Bruxa e seus filhos lobisomens. Vamos lá? Olá, me chamo Tereza, tenho 28 anos e hoje moro no interior do estado do Paraná. Mas a história que vou relatar aqui foi minha falecida avó, Maria do Rosário, quem me contou, alguns anos antes dela falecer. Minha avó nasceu e cresceu no México. Quando veio para o Brasil,
Já estava casada e trouxe uma filha, minha mãe, com 5 anos de idade. Minha mãe cresceu aqui no Brasil e se casou com meu pai. E hoje moram em uma fazenda como caseiros e agricultores. Eu moro em uma pequena cidade perto da fazenda, onde trabalho e estudo. E ao mesmo tempo posso passar os finais de semana lá com eles. Quando fiz 23 anos, há uns 5 anos atrás, eu ainda morava na fazenda com eles e os comuniquei a grande vontade que eu tinha de ir para o México, conhecer a terra dos meus familiares. Minha mãe ficou estranha, começou a tremer e olhou para minha avó. Minha avó me chamou para conversar. Enrolou um cigarrinho de palha e pegou um copinho de tequila e fomos nos sentar embaixo de uma velha mangueira. E ela então, com um ar meio preocupado, me pediu para que eu abrisse a minha mente e a escutasse com atenção. E assim ela me contaria toda a história. Agora relatarei tudo, como se fosse ela me contando. Minha netinha querida, depois do que eu vou lhe contar, você que não vai querer conhecer a terra que, por mais que eu ame, jamais poderei voltar. O ano era 1970 e eu e seu avô trabalhávamos no plantio e no processamento da agave azul, nas terras de um grande produtor de tequila. Teu avô já tinha uns 48 anos e eu uns 42. Tínhamos uma boa vida. Era muito trabalho, sim, mas também não nos faltava nada. Um dia, seu avô e eu fomos na festa de casamento de um amigo do patrão para ajudar no que fosse necessário. Seu avô preparou a carroça e lá fomos nós. Ajudamos a servir na festa e depois limpamos tudo. Já estávamos voltando para a fazenda quando vimos uma menininha chorando na estrada no meio da noite. Eu peguei o meu rosário e disse: vala-me Deus, valei Nossa Senhora, que essa menininha há de estar fazendo na estrada. Já passa da meia-noite. Aí seu avô falou: vamos falar com ela. Descemos da carroça e fomos na direção da menininha. Mas o que era mais estranho é que cada vez que nos aproximávamos, a menininha se afastava, chorando. Eu continuava rezando e seu avô me disse: para com essas rezas, mulher. Não vê que a menina só está assustada? Seguimos aquela linda garotinha de cabelos dourados, assustada, até uma velha choupana. Aí, do nada, a menininha desapareceu na escuridão da noite e um uivo muito alto ecoou na mata. Entramos rapidamente na choupana para nos proteger de seja lá o que fosse que estivesse na mata. Foi quando ouvimos um grito estridente de mulher. Meu marido mandou que eu me escondesse, sacou a sua cartucheira e foi em direção do cômodo de onde veio o grito. Eu não lhe dei ouvidos e fui atrás dele. E o que vimos foi uma coisa tão horrível que eu jamais esquecerei. Tinha uma velha muito horrível, com dentes pontiagudos, olhos necrosados e unhas enormes, rasgando a carne e comendo de uma jovem mulher que já estava agonizando no chão. A velha ergueu a cabeça e nos olhou, deu um salto como um animal selvagem para cima do meu marido, seu avô,
que caiu no chão, derrubando a cartucheira. Aquela coisa mordeu o braço dele, chegando a arrancar pedaços enquanto ele se defendia. Eu, que nunca tinha atirado na vida, peguei a cartucheira do chão e atirei. O tiro pegou em cheio no peito da velha e antes dela cair, ela falou: "Meus filhos vão te caçar até o fim do mundo." Meu marido tirou o facão da cintura e acabou de matá-la, decepando a cabeça da velha bruxa. Sim, eu acho que aquela criatura só podia ser uma bruxa, pois apesar de velha e decrépita, era muito mais forte que muito homem jovem. Fomos em direção da mulher que aquilo estava atacando e nada podemos fazer. Ela já estava morta. Foi quando seu avô achou que, por certo, era a gente levar ela dali para enterrar. Mas quando ele foi pegá-la para sairmos daquele lugar maldito, vimos que ela estava deitada em cima de uma linda garotinha de cabelos dourados, parecidíssima com ela, a qual ela estava protegendo com o próprio corpo. E pasmem, a menininha era a mesma que tínhamos visto chorando na mata. Ouvimos uivo, agora mais perto, e resolvemos então sair o mais rápido possível dali. Meu esposo pegou a criança desacordada nos braços e saímos de lá sem fazer nenhum barulho. Vimos que já estava quase amanhecendo e tinha 2 lobos. Eles estavam ensanguentados, indo em direção à casa. Saímos de lá, correndo, levando a menina conosco. Foi quando ouvimos ao longe aqueles lobos uivando muito alto, como se estivessem chorando com muita dor. Quando chegamos na carroça, nosso cavalo estava todo despedaçado no chão, faltando a maioria dos órgãos. E do lado, vimos um jovem rapaz agonizando no chão. Ele nos disse: "Corram, salve minha filhinha." Até tentamos ajudá-lo, mas quando olhamos para trás, vinham 2 homens fortes, nus, cobertos de sangue, correndo atrás de nós. Meu marido me deu a menininha e usou o último cartucho da arma e atirou em um deles, que caiu, e o outro gritou antes de socorrer o irmão: "Vamos caçar vocês até o fim do mundo, pelo que vocês fizeram com nossa mãe." Saímos daquele lugar. Mais tarde, a menininha acordou. Ela ficou semanas sem falar nenhuma palavra devido ao trauma. Até que um dia, do nada, ela me abraçou e disse que os pais dela estavam procurando um emprego e uma velhinha muito simpática parou eles para pedir ajuda. E quando eles chegaram na casa dela, ela os prendeu naquela choupana. Depois disso, a garotinha não lembrava mais de nada. E segundo ela nunca saiu daquela choupana para pedir ajuda.
achamos que, por certo, criar aquela garotinha, já que nós não tínhamos filhos e aquela coitadinha tinha acabado de perder os pais. Alguns dias depois, 2 rapazes fortes apareceram lá na fazenda procurando um casal com uma garotinha. Como seu avô já havia contado a história para o patrão então disse que não tinha passado nenhum casal com uma garotinha por ali, mas ele achou por certo nos dar um dinheiro para nós recomeçarmos a vida longe e nos ajudou a fugir para o Brasil, pois, segundo ele mesmo disse, não queria problemas com esses bichos que não eram naturais. Então, viemos para o Brasil, constituímos vida aqui. Sua mãe cresceu e nunca mais tocou nesse assunto. Minha avó, terminando a história, se levantou, me deu um beijo e entrou para dentro de casa. Fiquei umas 2 horas pensativa, sentada embaixo do pé de manga. Até hoje, não tive coragem de perguntar nada para a mamãe, mas agora já estou cogitando a perguntar, pois esses dias eu estava no ponto de ônibus e vi minha mãe passar chorando perto de mim. Eu a segui chamando pelo nome dela. Quando cheguei a uma certa distância, do nada ela sumiu. Quando me virei para voltar, passou um carro atirando e acertou 2 moças que estavam sentadas exatamente onde eu estava. Detalhe, liguei para minha mãe e ela estava dormindo. Sim, dormindo lá na fazenda e só acordou com a minha ligação. E esse é a minha história. Obrigado por contá-la. Meus aterrorizados, a vida tem dessas coisas, não? Tiveram que fugir do México para o Brasil. E eu fico pensando como que aquela garotinha conseguiu pedir ajuda sendo que ela estava desacordada. E no final da história ainda conseguiu salvar a vida da filha dela. Deixe nos comentários o que vocês acharam da história. O que seria aquela velha bruxa? Seria só uma bruxa mesmo? E sobre os lobisomens? Deixe aí nos comentários o que vocês acharam da história, tá? Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos.